O Senhor, Ele é bom e Ele nos conhece. O Salmo 139, que é um salmo que eu amo, fala que a palavra, ela ainda não é chegada nem à nossa boca. E o Senhor, Ele já sabe o que nós vamos falar. A palavra não é nem verbalizada por nós. E o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Porque Ele nos sonda. Ele esquadrilha, aleluia, o nosso coração. E não tem como nós fugirmos da presença daquele que é grande. E daquele que é fiel. Aleluia. Em Deuteronômio 28 fala das bênçãos do Senhor. Fala que se nós ouvirmos e obedecermos, ouvirmos e o quê? Obedecermos. Tem gente que só ouve, mas não obedece. Aleluia. E o segredo está em ouvir e obedecer. Praticar. Aleluia. Os mandamentos do Senhor. E há um tempo atrás, eu cheguei a viajar e eu perdi 3 malas. Elas quebraram. A empresa aérea, ela me ressarciu. Só que agora de outubro para novembro do ano passado, eu viajei para São Paulo para pregar em algumas igrejas e levei aquela mala de mão. E eles me obrigaram a despachar aquela mala de mão. E eu não queria despachar, mas eles obrigaram. E disse que se eu não despachasse, eu não entraria no voo. Porque é opcional você despachar ou não a mala de mão. Aí despachei. E quando eu fui pegar, a mala estava quebrada. E daí eles dão um valorzinho por conta da mala quebrada. Aí eu tinha outra mala, que era a segunda mala, porque ele já tinha quebrado outra. Já tinha quebrado 3 e agora eu tinha quebrado mais uma de mão. Peguei a minha guerreirinha e eles destruíram ela também. E o que eles dão não dá para comprar uma mala. E eu falei para o Senhor, agora eu tenho que comprar uma mala. E eu comecei a pesquisar malas boas para me viajar, porque até então as malas eram muito fraquinhas, minhas malas. Era essas malas 200 e pouco, 300 e pouco, aquelas malas mais fracas, porque eles não têm cuidado, eles jogam. E daí, eu olhando, e eu disse, Senhor, eu queria essa mala. E eu queria essa mala aqui, mas é uma mala tão cara, mas eu queria ela. E eu queria ela dessa cor, e especifiquei. Aí eu vou com Cris Cris, eu preciso comprar uma mala. Porque a gente vai viajar e eu preciso comprar uma mala. Aí o Espírito Santo de Deus disse assim, não compre a mala. Que eu ia comprar uma mala de 200 e poucos. O Espírito Santo de Deus disse, não compre a mala. Eu te darei uma mala. Aí eu, meu Deus, o Senhor vai me dar uma mala? Aí eu olhei para a Cris assim, eu disse, Cris, eu não vou comprar mala. Porque Deus falou comigo que Ele vai me dar uma mala. Aí chegou o final do ano, aí eu precisando de umas chinelas, eu chamo chinela, né? Sandálias. Eu precisando de sandália de cores específicas. Porque eu tô usando mais essa paleta preto, nude, essas coisas. E eu precisando de umas cores específicas. Aí eu fui comprar uma sandália. Aí o Espírito Santo de Deus disse assim, não compre.
Aí eu disse, Vala, que coisa estranha. E o Espírito Santo de Deus disse, não compre. Porque eu ia comprar o que eu estava precisando. E o Espírito Santo disse, não compre, eu vou te dar. E quem me acompanha sabe que um certo dia eu não tinha dinheiro para comprar um pão. Quando o Senhor disse que Ele seria o meu provedor, que Ele seria o meu pai, que Ele seria a minha mãe, que Ele seria o meu esposo e que Ele cuidaria de mim. Eu fui uma pessoa que sempre usou roupa usada, sapatos usados. E eu disse, eu não vou comprar. Comprei uma prata, mas não comprei sandália. Comprei só a prata que combinava com a roupa, que não era nem a que eu estava precisando. E vim para casa. E se passou os dias, passou os dias, passou acho um mês. E ontem eu recebi uma mala. E eu não falei para ninguém. Só falei para a Cris e mostrei para ela a mala que eu queria, o modelo que eu queria. E ontem chegou a mala com as sandálias dentro das cores específicas que eu estava precisando. E a cor da mala do mesmo jeito que eu tinha falado com Deus. Da mesma forma que eu tinha botado o dedo dizendo, eu queria essa mala. E eu louvei a Deus. Eu vou postar depois para vocês, eu vou marcar a bênção. Não que a pessoa me pediu, que ela não me pede, mas em forma de gratidão, porque eu sou grato ao Senhor e por Deus usar pessoas. Por que eu falo isso? Para aumentar a sua fé. As minhas roupas eram dentro de um saco, porque eu não tinha onde colocar. Eu morei 3 anos com minha mãe porque eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel de uma casa. Porque a pandemia fechou tudo. E Deus disse que cuidava e Deus cuida. Eu não preciso abrir a boca para contar para A, para B, porque aquele que me sonda, ele me conhece. E ele sabe do que eu preciso e do que você precisa. Vocês sabem que eu gosto de contar testemunho do que Deus faz, do que Deus fez. E a calçar histórias. Deus tem usado eles para me abençoar de uma forma muito, muito, muito poderosa, porque foi em cima daquilo que eu fui provado, sabe? E ela também mandou 2 vestidos para mim muito lindos. E eu disse, meu Deus, eu nunca vesti um vestido tão caro desse jeito. E você vê o cuidado de Deus, porque o Senhor falou, eu sou teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou o teu esposo. Eu cuido das aves do céu. Eu visto a flor do campo. Quanto mais você, minha filha. Então, o cuidado de Deus para conosco quando nós ouvimos e obedecemos, Deus, ele chega e ele faz o que para mim é impossível, o que para você é impossível. Hoje estou eu contando esse testemunho, mas quem sabe amanhã não é você contando o testemunho da grandeza de Deus. Porque eu creio que o Deus que opera na minha vida é o mesmo Deus que operará na tua vida. Só que existe um segredo, e esse segredo muitos não querem viver. Que segredo é esse? Ouvir e obedecer. Não adianta só ouvir.
Nós temos que obedecer. Aleluia. Obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer o que o Senhor fala conosco. Ser fiel ao Senhor. Ser grata ao Senhor no pouco. Aleluia. Ser fiel ao Senhor no pouco. Honrar quem nos honra. Trazer para a nossa vida o princípio da honra e da gratidão. Eu vou dar aqui uma chave a vocês, muito, muito forte. Tem pessoas que elas nunca saem das situações. Por quê? Porque elas não carregam o princípio da honra e nem da gratidão. Tem pessoas que você ajuda, que você faz, mas elas não têm isso dentro delas. E uma chave muito poderosa para destravar a sua vida é a honra e a gratidão. Tem pessoas que eu honro até hoje que não caminham comigo mais, mas eu honro, porque naquele período foram essenciais, foram pontes, foram acessos, foram bênçãos. Aí porque agora não caminha, eu não vou ser grata, eu não vou honrar? Não. Nós temos que carregar isso dentro de nós, o princípio da honra e da gratidão. E obedecer a Deus. E ser fiel a Ele. Guardar os seus princípios. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos sacrificando em vez de obedecer. E isso se torna pesado. Aleluia. Por quê? Porque nós sacrificamos, porque é melhor sacrificar do que obedecer. E o Senhor, Ele não quer que você sacrifique nada. O Senhor, Ele quer que você obedeça a Ele. Vocês sabem o testemunho da bolsa rasgada que eu orei e Deus enviou? Aqueles que me ouvirem e obedecerem comerão o melhor da terra. Às vezes nós culpamos o mundo. Nós culpamos B, culpamos A, culpamos... Ei! Mas quando nós obedecemos, quem nos garante não é governo, quem nos garante... Aleluia! Não é marido, não é filho, não é herança, quem nos garante é Deus. Aquele que nos sustenta todos os dias. Porque a porta... Aleluia, está aberta a porta do céu. E eu quero que vocês entendam algo e vocês não fiquem com medo. Porque o Deus que cuida de você, Ele continuará cuidando. Você não deve temer. Aleluia. Você não deve duvidar da grandeza de Deus e do sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor continua sendo e Ele nunca vai deixar de ser. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você que as bênçãos de Deuteronômio 28 estão sobre a tua vida. Declara. Abre a tua boca e declara, porque está sobre ti, está sobre a tua casa, mas o segredo é você obedecer e nunca se desviar. E sabe, irmãos e irmãs, tem gente desviada dentro da casa do Senhor? É. O diabo, ele... não está mais usando a estratégia de tirar os outros, as pessoas, o povo. Aleluia. E levar para o mundão, não. Ele está deixando as pessoas desviadas dentro da casa do Senhor, achando que estão servindo a Deus e não estão. Achando que estão aliançados com o Senhor e não estão. Porque a soberba, a inveja, o ódio, a mágoa, tudo isso nos afasta da presença do Senhor. Tudo isso nos afasta
afasta, aleluia, do altar. Ele não precisa ir muito longe, fazer você beber, fazer você fumar, fazer você se prostituir, não. Os sentimentos que ele coloca dentro do seu coração e você alimenta, isso já faz você se afastar da presença dele. E o diabo, ele é astucioso. E muitos estão se afastando, aleluia, da presença do Senhor, sem perceber que estão afastados. Mas eu quero te dizer, existe uma promessa sobre tua vida. E esta promessa vai fazer você viver o que Deus tem para você. Só que você tem que obedecer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e viver uma vida reta. Aleluia. Uma vida em santidade, renunciar o eu, renunciar as vontades. Porque muitos não querem mais renunciar. Muitos querem, aleluia, alimentar o próprio ego. Muitos querem, aleluia, viver preso às dores, à falta de perdão. E o Senhor está dizendo, hoje eu te trouxe aqui para você saber que existem promessas grandes sobre a tua vida e que eu vou cumprir. O Senhor está dizendo, ei, eu te trouxe aqui para você ouvir que existem promessas grandes sobre a tua vida que eu vou fazer, que eu vou cumprir, que você vai viver. São promessas grandes. Talvez você diga assim, Senhor, mas eu ainda, aleluia, tenho dúvida se essas promessas realmente é para mim. Aleluia. É para mim, é para você, basta nós obedecermos. As coisas podem não estar do jeito que nós queríamos que ela estivesse. Eu vim aqui com uma palavra completamente diferente, mas o Senhor mandou eu falar. Aleluia. E eu preciso entregar o que o Senhor está mandando. Quando eu digo, quando eu testemunho, quando eu falo de mim, trazendo exemplo, eu não sou melhor que você, não. Eu falo aqui como o apóstolo Paulo, as coisas que eu quero fazer, essas não faço, e aquilo que eu não quero fazer, essas eu faço. Todo dia eu tenho coisa dentro de mim para me mudar, para aperfeiçoar. Todo dia nós carregamos uma guerra dentro de nós, contra nós mesmos. Porque o vilão maior, que nós lutamos todos os dias é nós mesmos, nosso eu, as nossas próprias vontades. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não. Mas nós precisamos renunciar. Renunciar a tudo que nos afasta da presença do Senhor. Renunciar a tudo que nos leva para longe de Deus. Não é fácil. Aleluia. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Vocês já viram? Fala muito sobre Davi, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou muito, Davi errou muito. Mas era segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando Davi errava, quando Davi, ele pecava, ele se prostrava, ele se humilhava. Ele dizia assim para o Senhor, vou falar assim, para que você entenda, numa linguagem de hoje, arranca trono, tira posição, mas só não afasta de mim a tua presença. Aleluia. Davi mandou matar o marido de Betseba para ficar com ela. Aí você fica nos cantos achando que Deus está lhe rejeitando. Você fica nos cantos achando que você não merece o amor de Deus, porque
caiu, se levanta, confessa, abandona e deixa. Oh, Rabá sobre que menerras. A Bíblia diz que, aleluia, aquele que confessa e deixa, abandona o pecado, alcança misericórdia. O Senhor está dizendo, não é o fim para você, só se você quiser. Sobre que menerras. Eu quero que você tenha uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Dei calabordenerasépria. O Senhor está dizendo, eu quero que você tenha uma vida de profundidade, de relacionamento comigo. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Porque tu se rejeita. Eu não te rejeito. Porque tu se anula, eu não te anulo. Oh, rabaraba, xerede, calaba. Eu não estou aqui para passar a mão no seu pecado, não. Mas eu estou aqui para apresentar um Deus que lhe liberta do pecado, que lhe tira do lamaçal e faz de você uma nova criatura, porque Ele tem poder. Mas Ele quer que você resista. Ele quer que você lute. Araia sobre cabanas. Tem pessoas que estão aqui dizendo que vai desistir, que vai parar. Por quê? Porque tentou, fracassou, tropeçou, caiu. E o Senhor está dizendo para você, eu sou o Deus que levanto, que limpa e coloco de pé. Arabai decamanto nerrasébia. Arabaraba sube decamanto e assé. Basta tu querer. Basta tu se posicionar porque eu te sustento. Tem muitas coisas que estão entrelaçadas na tua vida. Mas eu sou Deus, aleluia, que desamarra o que está te amarrando para te libertar. Assim como o vaso, aleluia, que caiu da mão do oleiro e se quebrou e ele retornou a fazer do mesmo, aleluia, barro. O Senhor está dizendo, eu tenho o poder de refazer você quantas vezes for necessário. Você está disposta a ser moldada? Você está disposta a ser transformada? Você está disposto, aleluia, a mudar? Porque eu tenho mudança para a tua vida. Eu tenho mudança para a tua história. Você não vai ficar no chão prostrada, não. Decamando e seca. Você não vai ficar caída, não. Você não vai ficar caído, não. A restauração, Derek, a subida. A restauração para este vaso. A restauração para a tua vida. Rica laborde negue a sé. Porque o Senhor faz. E o Senhor manda dizer, vou eu restaurar. Vou eu pegar os cacos e fazer de novo. Tem gente que diz, do que adianta? Já aconteceu um monte de vezes.
Aleluia. Nunca vai mudar. Se afastou tantas vezes. Nunca se firma. Nunca permanece. E tem aqueles que ninguém sabe, mas que o Senhor conhece. E o Senhor está dizendo, assim como o vaso, aleluia, na mão do oleiro, és tu na minha mão. Eu vou te refazer. Eu vou te moldar. Você não é descartável. Pelo homem jogaria no lixo o resto dos cacos do vaso. Mas aquilo que na visão humana não tem solução, Deus traz para mostrar que Ele pode fazer. Oh, de calabor de negação. E o Senhor está dizendo, eu posso fazer. O Senhor está dizendo, eu posso transformar. Aleluia. Quebrou, mas eu posso refazer. Eu posso reconstruir. Eu posso mudar. O Senhor está juntando os teus cacos. Aleluia. O Senhor está juntando os teus cacos para te refazer de novo. Tu pensava que do chão tu não saía mais. Tu pensava que da queda tu não se levantava mais. Mas a palavra de Deus diz que o justo pode cair, mas ele não fica prostrado. Arabaia, subderrébia. O Senhor manda dizer para você, não vai ficar prostrada, não. Arabacamantu camenerra sopeca. Porque eu vou te levantar. Eu vou te levantar do pó das cinzas. Aleluia. E eu vou te fazer um vaso novo. E ninguém vai entender quando vê você. Aleluia. Vão dizer assim, estava só o caco. Mas agora, aleluia, não está mais naquela condição. Eu vejo uma mulher diferente, eu vejo um homem diferente. O céu se manifestará na tua vida com autoridade, com poder e com graça. O Senhor manda dizer para ti, quem viu tua quebra, verá você restaurada. Quem viu tua quebra, verá você de pé, porque é Deus que lhe sustentará. Araia sobre calabás. Não é uma vida de miséria que Deus tem para ti. Vou dizer. Porque o Senhor está mandando eu falar. Não é uma vida de miséria que Deus tem para ti. Não é uma vida medíocre que Deus tem para ti. Aleluia. Deus tem o melhor da terra para você. Se você ouvires e obedeceres. Quando o Senhor mandou as pragas para o Egito, o Senhor cuidava do povo de Israel. O que muitos sentiam, os egípcios, Israel estava protegido por Deus, porque o Senhor fez uma separação. E o Senhor manda dizer para você, você está debaixo da minha mão. E há uma separação. Aleluia. O que, aleluia, muitos são atingidos, tua casa não é atingida. Porque quem guarda ela é o Senhor. Porque quem protege você é o Senhor. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. E tu não precisa temer. Porque o Senhor te guarda de todo mal e te livra. Te livra das pragas. Aleluia. Te livra do mal. O Senhor manda dizer para você que Ele é Deus na tua vida e na tua história. Que aquilo que o homem não fizer, Ele faz. Porque quem tem o controle da tua vida é Ele.
E o Senhor manda dizer para ti, descansa teu coração. Porque tu se perturba confiando, aleluia, em homem, em pessoas. Mas o Senhor diz para ti, a tua confiança deve estar posta em mim. A tua confiança tem que estar posta em mim, não em homem. Aleluia. Não em influência. Não em que pode fazer alguma coisa. Aleluia, porque ainda que haja influência, se o Senhor não quiser, não acontece. E ainda que não tenha influência, se o Senhor quiser que aconteça, acontece. Então tudo depende daquele que é grande. Tudo depende daquele que é fiel. Rica laborde nerraço. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele vai fazer, que Ele vai operar, aleluia, que Ele vai agir. Você lembra, aleluia, da história de Jó? Nem os amigos de Jó estavam entendendo, aleluia, o que estava acontecendo. Aleluia. Porque tem momentos na nossa vida que até os de perto começam a duvidar se realmente, aleluia, Deus é com a gente ou não. Devido às condições que nós estamos vivendo, às lutas que nós estamos passando. Mas eu quero dizer para você, Jó continuou fiel. E a fidelidade aleluia, de Jó trouxe para ele as bênçãos do céu. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que são fiéis. Não é você que vai correr atrás de nada, você está entendendo? É as bênçãos que vão vir até você com facilidade, porque assim Deus fará. Tu tá crendo? Porque eu tô achando que tu não tá crendo, não. Eu quero ver teus glórias aí, para me saber se tu tá crendo. As bênçãos do Senhor, aleluia, elas vão te acompanhar. Aleluia. Elas vão te acompanhar. A facilidade de Deus vai estar com você. O favor de Deus vai estar com você. A peleja pode ter sido grande, mas maior será a vitória que virá da mão de Deus, entenda. A peleja pode ter sido grande, rica, mas maior vai ser a vitória que virá da mão de Deus. Tem muita gente se questionando, tem muita gente sem entender. Nem de fato já estava entendendo o que estava acontecendo. Era notícia ruim por cima de notícia ruim. Parece que as coisas, aleluia, não vão piorar e acaba piorando ainda mais, não é? Quando você diz assim, meu Deus, deu tudo errado, que você pensa que não tem mais como piorar, aí vem outra notícia com algo pior, não é assim? Foi assim que aconteceu na vida de Jó, uma notícia atrás da outra. Porque era um tempo de provação, era um tempo de luta. Mas o mesmo Deus que prova é o mesmo Deus que aprova. E quando as coisas começaram a acontecer na vida dele, as coisas que eu falo, as bênçãos, aleluia, também foi uma atrás da outra. Você está preparada para viver as bênçãos de Deus na tua vida uma atrás da outra? Porque este tempo de provação, ela vai chegar ao fim. E você vai entrar no tempo, aleluia, do cumprimento das promessas. O que você não conseguia alcançar, o que você não conseguia acessar, você vai começar a acessar e alcançar. Eu vou falar essa visão que Deus está me dando e é uma visão muito linda.
Todo mundo aqui já foi criança. E tem pessoas que moraram em sítios. E nos sítios tem muito pé de fruta, tipo caju, manga, acerola, goiaba, coco. E para você acessar alguns frutos desses pés, você precisou jogar uma pedra para acertar no fruto e ele cair? Ou você subir na árvore para pegar, não é? Só para você entender o raciocínio do que Deus está me mostrando. Só que eu via uma árvore, e nessa árvore que eu via, e tem árvore que é baixa e dá para você pegar com a mão. Só que nessa visão que o Senhor estava me mostrando, eu vi uma árvore e eu via ela tupefada de frutos, ou seja, muitos frutos, cheias. Quando eu falo tupefada, são cheias. E eu via elas tupefadas de frutos, cheias de frutos. E eu via como se fosse a figura de uma mulher debaixo dessa árvore. E ela queria pegar os frutos, mas ela não alcançava os frutos. Pulava, mas não alcançava. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente eu via como se aquele galho, aonde estava aquele fruto, ele começasse a abaixar ao alcance da mão. Aleluia, dessa mulher. E o Senhor, ao me dar esta visão, o Senhor dizia aquilo que não era acessível. Presta atenção. Forte. Aquilo que não era acessível. Aquilo que era impossível de ser pegado. Ora calabarabaxede. Eu, o Senhor, vou trazer para a mão dela. Vai ser acessível. Oh, reacabarra sobre calabás. Aquilo que é impossível para você vai ser possível. Aleluia. Aquilo que você não conseguia pegar vai ser possível você ter. Aquilo que você não tinha dimensão de viver, você vai viver. Eu declaro as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre a tua vida. Elas te acompanharão. Você já sabe do segredo. Qual é o segredo para viver? Porque existe segredo. Ouvir e obedecer. Aleluia. Você acha que o que Deus tem para você é coisas pequenas. Você não tem dimensão e nem noção do tão grande é o que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Mas precisa de posicionamento e obediência. Você se posicionar na obediência que Deus quer. Você honrar ao Senhor, guardar os seus mandamentos, cumprir a sua palavra. Porque o Senhor diz para ti: o que eu tenho para você é grande. Oh, de calabaria sobre. E não vai caber nas tuas duas mãos, porque é muitas frutos. E o Senhor diz para ti que quando você semeou chorando, Ele regou através do teu choro as sementes, que não eram muitas. As sementes não eram muitas, mas os frutos serão. Araia sore kemenerats. Os frutos serão. Porque o Senhor vai encher os teus celeiros.
E quando eu falo em celeiros, eu falo todas as áreas da tua vida. O Senhor vai encher os teus celeiros. O Senhor vai multiplicar na tua mão. O Senhor te fará próspera. Vai sim. Mentira de Satanás que diz que tu vai viver na dependência, na pendência, no negativo. Há tempo de treinamento. E o Senhor, Ele te prepara para viver o novo. Não terá remendo, não terá remendo, mas será novo. Eu quero que você preste atenção no que o Senhor está falando aqui. E o Senhor está dizendo assim, não terá remendo, será novo. Às vezes nós queremos remendar coisas velhas com um pedaço de pano novo. E o Senhor me dava uma visão aqui, eu preciso entregar. Eu vi um buraco em uma roupa. E eu vi alguém querendo remendar aquele buraco com outro pedaço de pano. Só para você entender a visão. E o Senhor está dizendo, por que tu se conforma com tão pouco? Não vai haver remendo. Não. Eu não vou remendar. Não queira remendar o velho. Eu vou trazer o novo. O velho não suporta o novo. A estrutura que eu te dei, diz o Senhor, é para comportar o novo. Sabe por quê? Porque se colocar vinhos novos em odres velhos, o odre velho se rompe por causa da fermentação. E o Senhor está dizendo, jamais eu vou fazer algo para desestruturar o que eu estruturei na tua vida. Aramando kebia sobre dererere barras. O que eu trago é novo dentro de novo. Tá tu entendendo o mistério? Tá tu entendendo o que Deus está falando? O que eu trago é novo dentro de novo. Rabar de negarra sobre. Ramando ia sub de rebria. O Espírito Santo do Senhor te diz: tu não vai carregar capa de miséria, não. O Senhor não quer tu conformada com nada de terceiro, de segunda mão, não. É novo. Hidrea sobre calabarabas. Aramanduia sobre quemeneas. Deus vai trocar teus móveis. Olha, eu vou dizer, se Deus está mandando, tem endereço aqui. Para tu saber que é Deus. Porque nem eu tô entendendo, viu, mulher? Mas eu vou falar. Porque Deus está mandando. Deus vai trocar teus móveis. E não é por coisa usada, não. É por coisa nova. Começa a declarar. No lugar desse armário, eu quero um armário novo.
Eu já vejo a mesa aqui, Senhor. Rabaxerei calabás. Aramando e a sébria. Para de estar querendo ver coisa velha. Usada. Deca subidei que me diarras. Rararabaxuriei te que me nerraço. O Espírito Santo do Senhor diz que Ele cuida de você. Assim como Ele disse para mim que era meu esposo, que era meu marido, que era minha mãe, que era meu pai. Que é meu tudo. Ele também diz para você. Eu sou para você o teu provedor. Eu sou para você o teu provedor. Haverá mudanças, viu? Eu vejo até panela nova em fogão. Jesus. Eu vou dizer, irmãos, eu tô aqui para falar o que Deus manda. Se Deus tá mandando, eu vou falar. Tu pensa que até o que tu pede a Deus, daquela cozinha bonitinha, o Senhor não escuta, é só para tu saber. Vai chegar tuas panelas, mulher, logo, logo. Tu vai, aleluia, tirar uma foto do testemunho. Eita, chegou. Porque Deus é Deus. Ele conhece dentro do teu coração, não é futilidade. Sabe o que é? É cuidado do Pai, é mimo do Pai, é amor do Pai. Porque o Senhor, Ele é Pai. A gente coloca Deus no centro da nossa vida como Deus, mas nós nunca colocamos Deus como nosso Pai. Vocês já prestaram atenção? E Ele ali, aleluia, é o nosso Pai. E qual é o filho que pede um pão a um pai e ele dá uma pedra? Nesse instante teu filho vem, mamãe, eu quero aquela bolsa. Vai chegar às escolas agora, né? Você faz de tudo para dar bolsa ao menino. Parcela em 24 vezes e dá. Imagina Deus, mulher. Nós que somos mal, sabemos dar o que é bom aos nossos filhos. Imagina Deus, mulher. Imagina Deus, homem, Ele é Pai. Pede. Não recebeis porque não sabe pedir. Se soubesse pedir, receberia. Pede. Ai, mas eu não quero pedir porque eu tenho vergonha, eu já peço tanta coisa. Abre a boca. Eu não tenho a quem pedir, eu peço a Deus. E o meu pai, ele é rico, o teu é? Porque o meu é. Você já viu o tanto de propriedade que ele tem? A terra todinha é dele. E aonde ele quiser botar eu estou indo. Você tem que botar o Senhor como pai. E se ele é pai, você é o quê? Herdeiro. Se ele é pai, você é o quê? Herdeira. Aracaçou, pede calabara. Então coloca Deus como pai. Deus vai mimar. Deus dará presentes, preste atenção. Deus presenteará pessoas. E não ache que é porque é uma coisa pequenininha, que é uma coisa não. O significado é para você. Que aquilo que é pequenininho para muitos, para você tem um significado, porque você orou, você quis. Às vezes é um anel, às vezes é um perfume, às vezes é um chinelo, às vezes é uma presilha de cabelo, às vezes é um brinco, não sei. Não meça o tamanho do Deus, mas receba o que Ele vai entregar nas tuas mãos. Receba o que Ele vai te dar, Deus vai te dar. Presentes, mimos, aleluia, joias. Porque o nosso Senhor, Ele é dono de todas as coisas. E Ele diz, eu cuido da tua vida.
Eu quero que você salve aqui esta live, este vídeo. Eu quero que você salve. Para você vir testemunhar e dizer, eu ganhei. Porque muitas pessoas receberão de Deus presentes de significado para elas, independente de valores, mas que carregarão significados. Receberão presentes até, aleluia, de pessoas ímpias, que nem conhecem Deus, mas sentir de te mandar, mulher, sentir de te dar. A Bíblia vai dizer que o segundo estágio, ou a segunda fase, da vida de Jó foi maior. Do que a da primeira. Porque o Senhor abençoou 2 vezes mais. Aleluia. E eu quero te dizer que há uma bênção de Deus para a tua vida. Deus te abençoará 3 vezes mais. As bênçãos de, aleluia, Deuteronômio 28, cairão sobre você. A ideia sobre camarras. Os céus, aleluia, o céu se manifestará na tua vida. E camanduia sobre. Vai haver um favor. Olha, presta atenção, que eu vou liberar isso aqui para tu, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade do Senhor sobre os céus e sobre a terra, porque dele pertence, aleluia, o governo do mundo. Aleluia. Sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus as bênçãos de Deuteronômio 28, do 1 ao 13. O favor de Deus estará contigo. A graça e a facilidade de Deus serão colocadas na tua vida. Haverá facilidade para ti. Aleluia. Deus vai te colocar em um nível que muitos não vão suportar. Te ver naquele nível de honra, de graça. Aleluia. Não se sinta não merecedora. Porque muitos vão dizer, aleluia, e vão falar que foi fácil, mas não estava na tua pele e não passou o que tu passou. Porque vê os frutos, mas nunca viram você plantando as sementes. E calabora, negaço. Onde muitos tentaram te diminuir, eu te exaltarei. Onde muitos tentaram te rebaixar, aracabana, eu te exaltarei. Na terra da tua aflição, rabordeneia sobrecai. Eu te darei crescimento. Te favorecerei com graça, com virtude, com ousadia. A graça de Deus vai estar na tua vida, que tu vai conquistar muitas coisas. Eu vou dizer porque o Pai está mandando. A graça de Deus vai estar sobre a tua vida, e tu vai conquistar muitas coisas. Assim como a graça dele esteve com Esther. Quem era Esther? Órfã. Na vista humana não tinha futuro de nada. Mas a graça de Deus estava sobre ela, minha filha, quando ela botou os pés. Não teve para ninguém, porque Deus estava com ela. Poderia ter uma fila de gente, eu não me importo. Tinha um monte de gente na frente, eu me importo é se Deus estiver comigo. E a graça de Deus está sobre você.
graça de Deus está sobre você e você vai avançar. A graça de Deus está sobre você e você vai prosperar. A graça de Deus está sobre você. Crescimento. Deus vai dar. Crescimento. Aleluia. E será rápido. Porque vem das mãos de Deus. Deus vai alterar números. Para mais. Ao teu favor. A graça que Deus vai te dar será tão grande. Aleluia. Que Deus, Ele, aleluia, vai fazer você prosperar em tudo o que você determinar. Começa a colocar as plantas dos teus pés, as tuas mãos, minha filha ungida. Começa a declarar. E começa, sabe o quê? Chamar para a existência. Já vejo o meu armário aqui, ó. Que lindo. Portas de vidro. É assim, mas é a fé. É. Minha mesa, ó. Tomando o meu cafezinho aqui, ó. Linda. Toda bonita. É você. E declarando. Não é loucura, não. É fé. Fé. Exerça a sua fé. Senhor, geladeira, ó. Linda, maravilhosa. 2 portas. Tá lá? Ainda não tá, não. Mas eu já vejo. Com os olhos da fé aqui, ó. Eita glória. Ó, Senhor, já vejo entrando dentro daquele carrão, ó. Banco de couro. Talvez não tenha nenhuma moto. Mas já começa. Outra coisa. Deixa eu ensinar. Já pede o IPVA, viu? Saiba pedir. A Bíblia diz não receber porque não sabe pedir. Não vai pedir um carro e depois não vai pedir para manter o carro, não. Pelo amor de Deus, tu pede o pacote completo da benção. Para depois não ficar com peso. Aí pede uma casa grande, aí não pede a manutenção a Deus. Aí Deus dá a casa grande, aí fica lá a pia cheia de lodo. A piscina cheia de lodo. Como eu já vi um monte de gente com a casa linda, maravilhosa, quando você vai olhar a piscina cheia de lodo. Porque não quer um negócio para limpar a piscina. Não pediu de jeito nenhum. Já peça, Senhor Jesus, a casa linda com piscina. E uma pessoa para limpar. Saiba pedir. É assim. Tô certo, irmã? Se tu já vai pedir a casa bonita, custa tu pedir com a manutenção? Não. Já bota em pauta pro Senhor. Você tá entendendo como é? Aí tem me dê um carro, Senhor. Nem que for um carrinho simplesinho. Aí o Senhor dá um 100 e depois tá murmurando. Não. Do jeito que tu pede um carrinho simplesinho, bota tua fé pra pedir um carro bom, mulher. Em nome de Jesus. Não quero um carrinho assim, não. Já quero um carro bom. Aí é o Senhor. A minha vontade é essa. Assim, assim, assim. Cabe o Senhor querer. Me dá ou não, mas assim, a minha fé, sabe, né, pai? É pra isso aí. É assim que a gente faz. Ah, Senhor, me dê uma casinha, Senhor, nem precisa de reboco. Vá, peça, que ele vai dar sem rebocar você a casa. Aí depois tem uma luta pra rebocar, porque não pediu sem reboco? De jeito nenhum. Pai, eu quero uma casa toda no gesso. Com as luzinhas de LED. É assim. Vai falando do jeito que tu quer. Cuidado pelo que tu pede, irmã. Porque Deus te dá o que tu tá pedindo. Sim, a mesma fé para ganhar uma casinha, a mesma fé para ganhar uma grande. Peça grande, acaba Deus querer. Dá ou não? Oxi. É um povo com a fé diminuída. Que fé diminuída? Não, tá repreendido toda a fé diminuída. Aumenta essa fé aí. Pai, em nome de Jesus, aumenta essa fé. Coloca no 100. Nós não aceitamos fé diminuída, não. Tá repreendido. E o Senhor vai dar tudo, todo o suporte para a glória de Deus. Manutenção, tudo. Porque assim nós declaramos. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, quando a irmã, Senhor, me deu um marido. Irmã, fala pra Deus como é que tu quer. Às vezes tu tá pedindo só um marido, aí vem uma coisa assim.
Pelo amor de Deus. Né? Determina aí, especifica algumas coisinhas. Pai, eu quero um marido temente ao Senhor. Eu quero um marido que ore, Senhor. Eu quero um marido que te busque. Eu quero um marido inteligente. Tá entendendo? Porque às vezes, né, não vem inteligente. Aí pede só um marido. Vão especificando. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Então, em nome de Jesus, vamos saber pedir. Pedir certinho as coisas. Para a glória de Deus. Amém? Deus é bom, vocês não riam, não. Deus vai pegar vocês. Eu precisava entregar o que Deus estava mandando. É porque, irmãs, muitas das vezes nós não sabemos pedir, nós não recebemos. Nós não recebemos porque não sabemos pedir. Ficamos pedindo, ai meu Deus, assim. Depois que eu aprendi a pedir a Deus certinho, eu peço. Mas eu aprendi, irmã, na pé. Viu? Eu nunca me ajoelhei para pedir a Deus assim, Senhor, me dê um carro. Não, eu só pedia graça, misericórdia, unção, poder, autoridade. E as coisas se fechando para a minha vida. Recebe isso aqui. Eu vou falar o que Deus está mandando. Eu nunca pedi para Deus casa, carro, moto, nunca. O meu negócio era pedir autoridade, pedir graça, pedir unção, pedir a Deus para restituir meu casamento, para que minhas filhas sejam uma bênção. Eu nunca pedi. E as coisas muito travadas. Muito. E a gente vivendo uma luta financeira, mas eu não tinha coragem de pedir a Deus. Não tinha coragem de pedir a Deus porta, não tinha coragem de pedir a Deus dinheiro. Não tinha coragem de pedir nada. Aí eu me lembro como hoje a irmã Sandra ligou para mim. Aí ela falou assim, pastora, eu tenho um recado de Deus para a senhora. Eu disse, pode falar, minha filha. Ela disse assim, o Senhor manda lhe dizer, por que é que tu não me pede? Tu não sabe que eu tenho para te dar desse jeito? Por que é que tu não abre a tua boca e tu fala da tua necessidade? Eu tenho para colocar nas tuas mãos. Mas tu não me pede. Mas tu não fala. Mas tu não abre a tua boca. No dia que tu abre a tua boca para me pedir, eu te darei. Por quê? Porque eu colocava Deus na função de Deus, mas nunca na função de pai. Então tem muitas pessoas hoje que colocam Deus na função de Deus, Deus, soberano, santo, mas não coloca Deus na função de pai, amoroso, cuidadoso, um pai zeloso, um pai que mima seus filhos, que anda na obediência. Então eu e você, nós temos que nos colocar no lugar de filho e colocar o nosso Deus no lugar dele, no lugar de pai. O pai que cuida, o pai que presenteia, o pai que defende, o pai que ama, o pai que corrige. Aleluia. O pai que, aleluia, opera. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer, eu sou teu pai. Eu vou cuidar do que é importante para você. Eu vou cuidar daquilo. Halabor e a subderras. Que carrega o teu nome. Você não será envergonhada. Raide e a sobrica. Mas você será, aleluia, abençoada e lembrada. Eu te ajudarei.
Você vai romper. Você vai acessar. Tudo que é teu será entregue nas tuas mãos. Oriacabaia sobre calabás. Porque o Senhor fará vir até ti. O Senhor fará vir até ti. Aracamanturia sobre decai. O Senhor fará vir até ti. E Ele diz para ti, aleluia, eu sou Deus que te visito hoje. E sobre ti selo um tempo, aleluia, de honra. Raya um tempo novo. Eu vejo rios. Não é só um, mas é vários. Aleluia. Eu vejo vários rios saindo de um só rio. Rádia sobre calabás. Porque as bênçãos do Senhor, elas, aleluia, serão muitas e virão de vários caminhos. Caminhos esses, a qual o Senhor fará, aleluia, chegar até você. Eu vejo uma mão assinando e liberando. Eu não sei o que tu tá pedindo a Deus, mas a mão do Senhor libera. Libera o que é teu. Porque não fica preso. Não fica preso o que é teu. O Senhor, aleluia, fará. Como Deus já te fez a promessa, que tem coisas que levarão teu nome. E não é só uma coisa. E o Senhor está só te confirmando aqui o que Ele já falou. Porque o que Ele tem para você é grande. O que Ele tem para você é grande. E não vai ficar só num canto. Só naquilo ali. Não é. Vai haver expansão do que Deus tem para você. E sabe quem garante isso? A promessa que Deus te fez. Sabe quem garante isso? O Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu declaro, Senhor, sobre estas vidas que estão aqui, Senhor, que elas sejam alcançadas agora pelas tuas bênçãos, pelo teu romper. Pai, que tudo aquilo que esteja impedindo delas avançar, prosseguir, prosperar, eu te peço agora que seja quebrado, que seja colocado por terra. Que elas venham viver, Senhor, um novo tempo. Que elas venham viver, Senhor, uma nova história. E que a partir de hoje, meu Senhor, Pai, o Senhor venha alargar, Senhor, as tendas. O Senhor venha romper, Senhor, o que precisa ser rompido para chegar nas mãos das tuas filhas e dos teus filhos. Tudo aquilo que pertence a eles, nós declaramos, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, que eles irão receber e viver para a glória do teu nome. Pai, abençoa as intercessoras, ADM Subliderança. Senhor, as 300.
Pai, que o Senhor possa, Senhor, operar de uma forma gloriosa e poderosa no meio do teu povo. Abençoa os dizimistas, ofertantes e contribuintes da tua obra. Senhor, que eles prosperem 100 vezes mais, que esta palavra seja selada e que eles vivam um novo tempo, um tempo de colheita, um tempo, Senhor, aonde vão, Senhor, carregar, Senhor, os cestos cheios de fruto para a glória do teu nome, para eles, Pai, ver que o Senhor é Deus que opera, faz aquilo que o Senhor fala. Nos abençoa, Senhor, com todas as sortes de bênção, é o que eu te peço, louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém.